E se você pode, abra sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos de 8 a 11, que diz assim: E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Bem, esse texto aqui fala, né, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ele que já estava vivendo a última fase do seu ministério. A sua fama já havia se espalhado por todo Israel e países vizinhos. Então a multidão fez a declaração mais importante para o povo judeu: Hosana ao filho de Davi. Essa promessa do Messias estava se cumprindo naquele exato momento. Os israelitas sabiam que o Messias viria através da linhagem de Davi, que era da tribo de Judá. E este título reconhecia como Salvador, né? O Redentor, o Libertador de Israel. Davi, ele viveu aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. E ele foi o segundo rei, né, de Israel, escolhido por Deus. Então Deus fez a Davi um pacto, né, uma aliança eterna, dizendo que através, né, da sua casa, o reino de Davi seria confirmado para sempre e o trono dele seria firme para sempre, né, falando ali sobre a sua descendência. Nós também podemos ver em 1 Crônicas, capítulo 17, versículos de 11 a 14, também tem a confirmação dessa promessa de Deus a Davi. Mas sabemos que tudo começou com Abraão, né? Então, nós vemos em Gênesis capítulo 12, 15 e capítulo 17, Deus fazendo a Abraão uma aliança, né? Dizendo que ele seria pai de muitas nações. E quando Deus fez essa promessa a Abraão, Abraão não tinha filhos, né? E Deus disse que engrandeceria o nome de Abraão e faria com que ele se frutificasse, né? E reis sairiam dele, e ele estabeleceria aliança, né, por toda a sua descendência e todas as suas gerações, uma aliança perpétua, né? Então, assim, Deus, ele fez essa promessa a Abraão, confirmou em Davi e cumpriu em Jesus Cristo, né? Nós podemos ver que quando ele cumpriu, quando Jesus ele veio ao mundo, né, na plenitude dos tempos, a palavra de Deus assim diz, né, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, está em João 1,14. Então, Jesus, ele se encarnou, né? Ele veio da parte de Deus. Nós sabemos que primeiramente Jesus é o Filho de Deus. Então Jesus, ele veio de uma linhagem, porque ele sendo Deus, quando ele se encarnou, ele veio através, né, de uma família, né? Ele teve um pai. Ele veio através de uma descendência, né, de uma descendência que Deus escolheu, né, um homem lá atrás, Abraão, e também Davi, confirmando ali em Davi, né, essa promessa tão importante, não só para o povo judeu como Messias, mas para o mundo, porque Jesus, ele é o Salvador, é aquele que veio para nos libertar, né, da maldição do pecado que Adão cometeu lá no Éden. Então a palavra de Deus diz em Filipenses 2, de 6 a 8, né, que mesmo
Jesus, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Então Jesus, ele veio não só, né, se apresentar ali como o Messias, como o herdeiro ao trono, né? Porque ele tinha, né, e tem esse direito ao trono de Davi, mas também para cumprir um propósito, né? Ele veio morrer na cruz do Calvário para a salvação, né? Para a salvação do mundo. Então, nós vemos, né, em Mateus capítulo 1, quando fala sobre essa expressão filho de Davi, né? Fala o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha como é que Deus, né, ele ressalta aqui nesse texto, né, a promessa, né, a Davi e Abraão, e ele cumpre em Jesus, né? Lucas capítulo 1, versículos 32 e 33, que fala que este será chamado Filho do Altíssimo, né? Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, aqui nós podemos ver que o Deus Imaculado, né, ele se encarnou, ele veio ao mundo, ele se manifestou como homem, né? Adão, ele fracassou. Cristo, segundo Adão, ele não fracassou. Então, em Cristo, nós também somos herdeiros dessa promessa de que reinaremos com ele. Aquela promessa que Deus fez a Abraão, né? Todos aqueles que estiverem em Cristo, eles vão viver, né, debaixo dessa promessa. Eles vão viver essa promessa, né, naquele grande dia, né, no dia em que a nossa redenção ela vai estar completa, né? Então, essa palavra, né, é uma palavra assim tão importante dentro da fé cristã, porque nós temos visto, né, tantas heresias tão perigosas que têm se levantado nos últimos dias, né, dizendo que Jesus ele não veio em carne. Né? Nós temos um texto tão importante em 1 João capítulo 4, versículos de 1 a 3, que João, né, confrontando essas heresias, disse: olha, amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Olhem, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Então, todos, né, esses ensinos, né, essas heresias que falam que Jesus não veio em carne, ele é um dos braços do engano dos últimos dias, que vem, né, para preparar o caminho para quem? Para o anticristo. Né, o homem do pecado, aquele que vai se levantar nos últimos dias e vai propor ao mundo, né, uma aliança de falsa paz, de falsa segurança, de uma falsa salvação. Então nós vemos, né, dentro assim, das heresias que têm se levantado nesses últimos dias, o gnosticismo cristão, que também foi fortemente combatido pelos apóstolos Paulo, Pedro, João, no primeiro século, no segundo século também pelos demais cristãos, né, que eles propõem um ensinamento gnóstico que afirma que a pessoa se salva graças a um conhecimento de que o espírito portador da gnose é o conhecimento que salva,
né? Um conhecimento secreto, esotérico e também especulativo de Deus. Então, para esses, eles pregam que o espírito e toda a natureza física, humana, não é boa. Porque eles não creem que um Deus imaculado tenha se encarnado. Então, eles distorcem os ensinos sobre a pessoa de Jesus e falam que Jesus é uma das emanações de Deus. E também faz com que Jesus se iguale aos anjos dentro do seu ensino. Então, nós precisamos estar firmes, né, na palavra de Deus, porque essas heresias, né, elas são sedutoras. Elas atacam o coração da fé. Porque eles ensinam que Jesus, ele não tem corpo. Então, se Jesus não tem corpo, ele não derramou seu sangue. E sabemos que sem o sangue não há o quê? Remissão de pecados. E se o corpo é mau, não existe ressurreição. Então, eles pregam que a nossa fé cristã é vã. E nós não podemos aceitar isso. Né? Em Colossenses capítulo 2, versículo 9, diz: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 3 a 8, diz que Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou e ainda apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Então a palavra de Deus mais uma vez se mostra irrefutável. Né? Nós precisamos ficar com o que a Bíblia diz. Né, com que a palavra de Deus fala sobre o Messias, sobre o Filho de Deus. E nós devemos, né, ficar com a nossa fé firme no Senhor. Amém? Então eu deixo com você essa palavra para que você possa se alegrar e que a sua esperança esteja depositada naquele que veio da parte de Deus, habitou entre nós, morreu, derramou o seu sangue, ressuscitou e tem o poder de nos dar a vida eterna, de nos salvar e de nos levar para sempre, para estarmos diante da presença de Deus. Amém?